que acender essa luz aqui. Outra luz aqui tá muito escura. Amor, fica escuro, amor. Paz do Senhor Jesus, amados. Tivemos um pequeno atraso aí na nossa live, porque o meu pai adquiriu um celular novo e o Facebook dele tá diferente. Então, estamos fazendo pelo meu Facebook. Gostaria então de iniciar orando, falando com Deus. Porque o propósito da gente aqui é cultuar a Deus. Junto com você, que está aí do outro lado do vídeo. Muitas vezes passando talvez por situações difíceis. Passando por algum tipo de angústia. Temos vivido dias difíceis. E o intuito da nossa live é levar o amor de Deus para fora. Né? Levar aquilo que a gente tem de bom, que é o Senhor Jesus, para outras pessoas que não conhecem. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas no teu altar nesta hora. E agradecemos por estarmos aqui, vivos, com saúde. Sabemos que a nossa vida ela é preciosa, Senhor, porque basta, Senhor, um sopro para que não estejamos mais aqui. Ó Deus querido, obrigada porque o Senhor tem nos permitido, Senhor. Ó Deus, estarmos juntos aqui em família. Tem nos permitido, Deus, poder cultuar o teu nome neste lugar, Senhor, e proclamar boas novas, Senhor querido, aos cansados, aos sobrecarregados. Proclamar boas novas, Senhor, àqueles que precisam, Senhor. Eu peço que o Senhor possa receber o nosso louvor nesta noite. E que a palavra do Senhor, ó Deus, que é perfeita para nós, Senhor, venha penetrar nos nossos corações, Senhor. E que sejamos tocados por Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Toda terra, o poder
não mais escravos. Glória a Deus. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma
Glória a Deus. Amém. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
Senhor. Que os nossos rostos possam refletir quem Tu és, ó Pai. E que as pessoas possam, Senhor, se converter e Te conhecer apenas por estar conosco, porque a presença do Senhor está em nós, Senhor. Que esse amor, ó Deus querido, possa nos constranger e que possa constranger quem estiver ao nosso redor, porque ele não vem de nós, mas vem do Senhor, Pai. Ore calabaço, andarabadaias. Só assim podemos construir, Senhor, fundamentos que não se quebram, que não podem, Senhor, ser abalados. Somente no Teu amor, Senhor, aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Jesus. É o amor que muda. Não é o amor que o mundo prega, né? Mas é o amor de Deus. Que a gente só tem como conhecer esse amor através de Jesus. As pessoas podem tentar de todas as maneiras fazer com que o mundo conheça o amor. Mas só existe um caminho. E é Jesus. É através dele que nós podemos conhecer, porque ele é amor. Amém, Jesus. Gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 10, verso 49. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor, eis aqui a Tua palavra. Palavra essa, Senhor querido, que desde o momento em que Te conhecemos não largamos mais. Porque ela, Senhor querido, é que nos ajuda, Senhor. Como ela mesmo diz, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. É que nos ajuda a chegar a Ti, Pai. A não nos perder no meio do caminho. Com as coisas dessa vida, com as lutas, com as adversidades, com as tentações, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra. E o Teu Espírito Santo é quem tem nos dirigido, Senhor. E tem feito a gente não se perder. A minha oração no dia de hoje é que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que estão cegos, que não conseguem Te enxergar. Ó Deus, pessoas que têm vivido como cego Bartimeu, Senhor. E que o que elas têm
tido até hoje são apenas esmolas. Esmolas, ignorância, dó, pena. É o que elas têm conseguido até hoje. Elas não têm vivido uma vida plena, uma vida feliz. Ó Deus, que o Senhor possa aparecer, Senhor, para estas pessoas e elas possam te enxergar e possam ter uma nova vida, Senhor. Uma vida cheia da tua presença, Senhor. Do teu Espírito guiando cada passo, Senhor. Cada direção, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse louvor que a gente cantou, ele fala um pouco sobre isso. E a hora que eu achei a palavra para falar para os irmãos, eu nem tinha me ligado nisso. Interessante aqui, irmãos, que o cego Bartimeu, ele escutou boatos, ele escutou pessoas que diziam quem era Jesus, mas ele não conhecia Jesus realmente. Só que é interessante que quando ele começa a gritar por Jesus, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam, ele não tinha um pleno conhecimento de quem era Jesus, mas ele chamava Jesus de uma forma diferente, de uma forma especial. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a segunda questão aqui, a segunda coisa, o segundo posicionamento deste cego foi que quando, após gritar muito, e as pessoas não queriam que ele continuasse gritando, o Jesus então dá atenção a ele, então diz, chame, né? E aí eles dizem o que para ele? Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Então o cego, que ainda estava cego, ele lançou a capa dele para o lado e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Interessante porque Bartimeu, ele começou a se comportar como alguém que enxergava antes mesmo de enxergar. Por apenas uma palavra que foi dada a ele, que Jesus disse, chamem. Ele não sabia se Jesus iria curá-lo. Ele não sabia. Tanto é que quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou o que ele queria que fizesse. Ora, Jesus sabia o que ele queria, mas ele queria escutar de Bartimeu o que ele queria, que ele pudesse enxergar. Então ele passou a enxergar. E depois que ele passou a enxergar, o terceiro ponto foi que ele seguiu Jesus. A gente sabe de outras curas que tiveram, de que as pessoas foram curadas, mas elas não seguiram Jesus. Foram viver as suas vidas. Não estavam erradas, mas Bartimeu, ele se comportou de uma forma diferente desde o primeiro momento. E o que eu quero dizer para você nessa noite, e o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que primeiro, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós fomos justificados pela fé. Vejam bem, nós fomos justificados pela fé. Nós só conseguimos a justificação através da fé. Não adianta eu querer ser justificado. E que quando a gente diz justificado, vamos lá, justiça, né? O juiz vai lá e dá a sentença pra gente e nos julga o quê? Inocentes. Então eu fui justificado, alguém foi e me justificou. Se nós formos nos justificar pelo que a gente faz ou pelos nossos argumentos, nós vamos ser condenados. Mas tem algo especial que vem do próprio Senhor Jesus e que Ele nos deu nas nossas mãos, que é a fé. E a fé em Jesus é que nos justifica. Amém. E que nos dá a garantia dos céus.
É por isso que nós somos tão provados. É por isso que Jesus, no momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, não nos retira de imediato e nos leva para o céu. Nós precisamos ter a nossa fé forjada. Nós precisamos estar cada vez mais alinhados com Cristo na nossa fé, porque é por causa dela, a fé em Jesus, é que nós somos justificados e podemos entrar no céu. Bartimeu, primeira coisa, ele falou quem era Jesus. Ele soube como pedir a Jesus. Muitas vezes você está olhando para Jesus como algum conhecido por aí, como mais uma opção. Nesse turbilhão de problemas que você tem, você pensa, talvez, se eu for para Jesus, quem sabe, eu vou tentar mais essa. De manhã eu faço uma simpatia, de tarde eu faço uma macumbinha, e de noite eu vou para a igreja tentar ver se esse Jesus que dizem faz alguma coisa. Bartimeu, ele foi para lá e começou a gritar por Jesus, porque ele sabia que a única salvação para que ele conseguisse enxergar era através de Jesus. E ele soube falar quem era Jesus. Ele tinha conhecimento de quem ele era sem andar com Jesus. Então ele soube chamar a atenção de Deus. A fé, ela requer posicionamento. Posicionamento. Eu não acho que pode ser, eu vou ver se dá certo. Não, eu tenho certeza que com Jesus eu vou passar. Amém. Seja por espinhos, seja por um local melhor, não importa. Com Jesus eu sei que eu vou passar. E no final vai dar tudo certo. Por quê? Quem está comigo é Jesus. Outra coisa que ele fez foi a posição que ele teve. Ele lançou a capa dele longe. Ou seja, lançou tudo aquilo que ele carregava com ele durante anos. Todas as dores, todas as humilhações, todas as frustrações, ele lançou fora. E ele num salto, imagina um cego saltando. Mas a fé que ele tinha em Jesus fez ele ter aquela ação. A alegria deve ter tomado conta de Bartimeu de uma tal maneira dele imaginar, agora eu vou enxergar. É agora o meu momento. Chegou a hora. E eu vou me levantar. E eu vou saltar. Porque da mesma maneira que me posiciono, eu salto de alegria, já agradecendo a Ele pelo que Ele vai fazer. Porque a fé nos traz certeza. Certeza daquilo que nós o quê? Nós esperamos. Bartimeu, quando chegou em Jesus, a obra já estava completa. Aquilo que Jesus falou para ele foi um detalhe. E quando Jesus perguntou a ele, ele de forma humilde disse a Jesus, eu quero enxergar. Eu quero enxergar. E uma pessoa que se posiciona em fé tem que se lembrar de ter um coração humilde. Porque um coração arrogante não tem fé. Um coração de uma pessoa arrogante pensa que ele pode resolver. E quando então, porque ele já bateu em todas as portas, não consegue, ele vai até Jesus, ele vai cheio de reservas, vai cheio de reticências. E aí quando precisa, por exemplo, se humilhar um pouquinho, o coração arrogante faz o quê? Dá a meia volta, diz aqui eu não vou ficar, não vou me humilhar de maneira nenhuma. Ele poderia muito bem dizer para Jesus, Jesus, o Senhor não sabe o que eu quero, eu estou cego. O Senhor não vê que eu estou cego. Eu estou te clamando há tanto tempo, te pedindo misericórdia, o Senhor ainda quer perguntar para mim o que o Senhor quer que eu faça? Mas não, Jesus perguntou a ele e ele respondeu, eu quero enxergar. Ele soube se posicionar.
Ele soube ir até Jesus de uma maneira diferente, de fé, de alegria, de contentamento. E ao chegar em Jesus, soube se humilhar perante a presença de Deus. Amém. O que está faltando para mim e para você? Quais são as coisas que nós temos carregado conosco? Quais são as frustrações? Quais são os problemas que têm apurrinhado a nossa vida ao longo dos anos e que parecem que não deixam a gente de maneira alguma? Quais são os problemas que você tem carregado há tantos anos e que não quer largar porque você pensa, se eu deixar de me preocupar com esse problema, ele não vai ser resolvido? Qual tem sido a tua dor que você tem agarrado com todas as forças nela, pensando, se eu não pensar nela todos os dias, eu não vou conseguir me livrar dela? Qual tem sido? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer como o cego Bartimeu. Deixa, larga fora. O pensar na tua dor 24 horas por dia, o pensar no teu problema 24 horas por dia, não vai te trazer solução alguma. Só vai fazer com que essa dor que você sente no teu coração continue doendo cada vez mais e te machucando cada vez mais. Sabe o que Jesus quer de você? Sabe o que Jesus quer de mim nessa noite? É que a gente lance fora. Porque a gente sabe que agora quem está cuidando é o Senhor. Amém. Hoje eu escutei, eu gosto muito de ouvir a Joyce. E hoje eu escutei ela dizendo algo que é realmente aquilo que eu penso. Falando assim. Que Jesus diz para nós assim. Bom, enquanto você espera, você pode se divertir. Você pode se divertir. Enquanto você espera eu fazer, você pode ficar aí tranquilo. Porque a gente acha que o fato da gente ficar pensando no problema, tentando achar uma solução, é uma maneira responsável de ser. Que Deus espera isso de nós. Ó, eu vou olhar, se você for responsável, você vai ficar pensando aí. Eu sei que você está entregando na minha mão, mas você tem que ficar pensando aí. Não, tem um louvor que diz, né? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. E aí chega naquela parte e diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E qual que é o nosso? Descansar no Senhor. Então, vamos lançar fora aquilo que nos machuca, que dói. Vamos entregar na mão do Mestre e deixar que Ele faça. Ele quer dar vida nova para você. Ele tem uma vida nova para todo aquele que crê. Todo aquele que chamar a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Ele não vira as costas. Ele não desiste. Porque a mesma importância que uma pessoa deste mundo, que é tão importante, a mesma importância que essa pessoa tem para Jesus, é a importância que você tem para Ele. Não existe diferença do pobre e do rico, do baixo e do alto, do gordo e do magro, do negro e do branco. Não existe diferença para Jesus. Ele se importa de igual maneira com cada um de nós. E Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com aquilo que você tem carregado. Se posicione em fé. Se posicione em fé e você vai ver a tua vida sendo transformada, a tua vida sendo restaurada no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos ao Senhor que possa, Senhor, assim como falar comigo, falar aos corações também. E que possa frutificar, Senhor. Que possamos ser como João Batista, que falava das boas novas do reino, Senhor. Que possamos, Senhor, ser como Ele, Pai. Num mundo como estamos no de hoje, Senhor. Com tanta dor, Senhor. Com tanto sofrimento, Senhor. Pessoas morrendo. Pessoas, ó Deus, passando por necessidades financeiras. Pessoas, Senhor, sendo acometidas por depressão, ansiedade, Senhor.
Ó Deus, que possamos ser a diferença para estas pessoas e que elas possam perceber quem Tu és, ó Pai. Possam se achegar a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a fé é algo tão surpreendente, gente. Eu estava pensando, né? Jó, ele só tinha ouvido falar de Jesus, de Deus. Só tinha ouvido falar de Deus. Mas a fé dele foi tão grande, tão poderosa, a convicção dele era tão forte a respeito de Deus, mesmo apenas ouvindo falar de Deus, ele disse assim: ainda que Deus me mate, eu vou esperar nele. Ele quer ver essa fé em mim e você. Amém? Nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade de cultuar a Deus. Nós temos essa oportunidade. Nós não estamos enclausurados. Nós não estamos presos. Nós estamos cultuando a Deus. Mesmo quando o mundo inventa uma forma de nos tirar do templo, de nos tirar da presença de Deus, Deus nos dá esta ferramenta para que a gente possa não deixar de cultuar o Senhor e convidar você a cultuar junto conosco. Porque certamente Deus fala. Você ouviu a voz de Deus agora. E Deus falou ao meu coração, eu sei que Ele falou ao seu coração. Quero convidar você a estar conosco na sexta-feira, às 20 horas. Estaremos aqui novamente, juntos, na presença de Deus, adorando o Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite. Que essa palavra ela venha fazer um reboliço dentro do seu coração. E você possa dormir e acordar com um novo ânimo, com uma nova força que vem da palavra de Deus. Amém? Todos nós desfrutamos disso, porque a palavra de Deus faz isso realmente. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Te esperamos então. Amém? Até lá.